Olá, bom dia, o Esporte 10 está no ar. Hoje, 5 de abril de 2015. No programa de hoje você vai conferir: uma atleta começa a brilhar nas pistas de atletismo piauiense, vai ganhando o Brasil e também vai ganhando o mundo. Daqui a pouquinho você vai conhecer a história dessa atleta que é piauiense e já começa a brilhar e despontar. Olha, vamos falar também do Campeonato Piauiense. Clubes estão surpreendendo, entre eles a equipe do Caiçara da cidade de Campo Maior. O técnico Paulo Rossi fazendo um brilhante trabalho com a equipe caiçarina. Paulo Isidoro fazendo um brilhante trabalho. E o Paulo Rossi também fazendo um belo de um trabalho lá na equipe do Parnaíba. Vamos falar da Copa do Brasil. Em época de chocolate, quem tomou chocolate antecipado foi o Piauí, deu adeus à Copa do Brasil e o River vai para o tudo ou nada em Fortaleza no próximo dia 16 contra o Fortaleza. Aqui dentro de casa, o River perdeu pelo placar de 1-0. E hoje, em nossos estúdios, o meu convidado especial, o nosso comentarista Jota Araújo. Jotinha, daqui a pouquinho tudo sobre o futebol piauiense, tá bom, Jota? Verdade, Sidney. Bom dia a todos que nos acompanham. Vamos discutir um pouco sobre o Campeonato Piauiense, Copa do Brasil, como também dessa atleta que está despontando, Sidney. Um novo cenário olímpico, poderemos ser mais uma piauiense nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. É verdade. Então, fique ligado que o Esporte 10 está apenas começando. Olá, tudo bem? Bom dia. Hoje, domingo de Páscoa, vou começar o programa de hoje do Esporte 10 falando de velocidade, falando da atleta Maria da Paz. Nós já falamos aqui do Vinícius Gabriel da natação, que hoje disputa competições da natação pelo Corinthians. A Maria Eduarda faz a natação, também arrebenta aqui no estado do Piauí, mas no atletismo ela tem futuro e pode chegar aos Jogos Olímpicos. Estou falando Maria da Paz. O atletismo do Piauí continua brilhando e revelando atletas para o esporte brasileiro, como é o caso de Maria da Paz, que há 5 anos vem conquistando bons resultados em competições locais, nacionais e até internacionais. Na minha prova só tem eu na minha categoria, então eu sempre vou competir sozinha. Isso já não ajuda muito, porque quando a gente chega lá fora já tem várias meninas melhores também, né? Mas eu sempre tento fazer meu melhor, treinar bastante para chegar lá e fazer um bom resultado. Sem ter praticamente tempo para descansar, a atleta não reclama, pois sabe que é com os treinos que os objetivos serão alcançados. A gente sempre procura treinar muito, até dia de sábado, porque o tempo é muito curto aqui. Enquanto a gente está treinando um turno aqui, nossos concorrentes estão treinando 2 pela manhã à tarde. Aí fica mais difícil. Maria da Paz revela que tem o sonho em estar nos Jogos Olímpicos e tem como espelho a judoca Sara Menezes. Me espelho nela porque ela não teve nenhum apoio antes de chegar, antes de ganhar a medalha que ganhou. E aqui do mesmo jeito a gente não tem, então eu pretendo chegar fora e representar o Piauí como ela representou. Nilson Souza, técnico da atleta, fala do potencial e de suas chances em disputar Jogos Olímpicos. Para chegar na Olimpíada é um trabalho de, no mínimo, 8 anos de trabalho para você chegar a esse nível olímpico. Potencial ela tem. Agora a gente vai, não é só o treinamento, tem que ter uma estrutura por trás, como fisioterapeuta, massagista, nutricionista, fisiologista, além do treinador. Então, se a gente conseguir montar uma estrutura dessa, já que vamos ganhar a pista, com parceria com a Universidade Federal, com certeza nós teremos não só a Maria, como tivemos Joelma, podemos ter Cristiano e Suinari e outros, e Fernando, outros atletas. Companheira de treinos e de competições, as amigas rasgam elogios sobre o desempenho de Maria da Paz nas pistas de atletismo. A Maria é uma ótima atleta, bem esforçada e toda vez que vai para a competição busca resultado e sempre traz. Tem futuro? Tem sim. A Maria da Paz é uma menina que chegou aqui, conquistou logo a amizade de todo mundo, a pessoa companheira. Ela é uma menina muito batalhadora, que quando ela quer, ela se esforça muito para conseguir. Tá certo, realmente eu acompanho os treinos. Além da Maria da Paz, as outras meninas e os meninos também competem barbaridade, trazem bons resultados para o estado do Piauí. E vamos torcer para que esses atletas possam estar dentro dos Jogos Olímpicos. Você já acredita, você vê esse potencial também na Maria da Paz? Bom dia, Jotinha. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos novamente. É um trabalho que precisa ser bem lapidado, precisa ser bem feito para gerar os frutos necessários. Para 2016, eu acho até certo ponto um pouco mais difícil, porque já era para ter sido um trabalho já ter sido começado em 2008, lá em Pequim, passando por Londres, os Jogos Pan-Americanos.
até como ela frisou na entrevista, a falta de competições na categoria dela, até certo ponto, atrapalha um pouco. Ela vai ter que disputar a categoria um pouco mais acima dela e ela tem que se readaptar, tem que se recondicionar à categoria que é mais superior para ganhar ritmo de treino, ritmo de corrida. E, consequentemente, se o trabalho que agora vai ser feito, aqui a gente espera com a inauguração da pista de atletismo da UFP, para desacelerar um pouco, para desinchar um pouco o Miguel Lima e Timon, que está sendo muito utilizado para o atletismo piauiense, poder utilizar a UFP até para uma pista melhor, o treinamento ser mais intenso, ser mais específico, com a estrutura, como o professor Nilson falou na entrevista, que possa ser dada com qualidade, que possa ser dada para que os atletas, não só ela, como a Cristiane, como ele falou, que já vinha se despontando há muito tempo, possa ser um trabalho bem feito, para que, quem sabe, em 2016, como eu frisei, é difícil, mas quem sabe em Tóquio 2020 já possa ter mais uma piauiense disputando os Jogos Olímpicos. Olha, e dentro dessa conversa, Jotinho, o que mais chama a atenção, como o próprio Nilson fala, um sonho passa a se tornar realidade, que é a entrega da pista de atletismo oficial aqui no estado do Piauí, precisamente na capital piauiense. Vai facilitar aparecer atletas como a própria Sara Menezes, claro que a Sara do judô, mas dentro do atletismo, porque agora vai ter uma estrutura adequada para a prática, deverão aparecer outras atletas de ponta? Aparece, acho que não só do atletismo, mas também de outros esportes, porque lá no CTL Cides Lab, lá na UFP, vai ser utilizado também. Vão ser criados outros centros, como de badminton vai ser implementado também. Os atletas do badminton que fizeram um bom trabalho lá em Campinas no Campeonato Brasileiro podem ter um bom rendimento a mais. Já fiquei sabendo que a piscina olímpica também vai ser construída lá no centro, então facilita ainda mais. Exatamente, se pudesse ser feito, ser complementado o Centro Olímpico na Universidade Federal, eu não tenho nem dúvida que vários atletas podem despontar. Eu acredito até, que dependendo do legado, pode até repatriar alguns atletas, por que não? Se o trabalho for bem feito, um Vinícius Gabriel que hoje está no Corinthians, treinando, disputando o Zé Fink, o Troféu Brasil na categoria juvenil, pode voltar na natação piauiense mais maduro, mais experiente e poder colocar para esses novos atletas que estão surgindo a sua experiência como também motivação para que novos talentos possam surgir. E lá em Timon, vale lembrar que o Nilson trabalha com os atletas e também eu considero escolinhas, porque tem atletas ali de 8 a 10 anos que já começam a praticar o atletismo e podem, claro, se tornarem o futuro do esporte piauiense, até mesmo do esporte brasileiro nas pistas, em qualquer tipo de modalidade, porque o Nilson e o professor Igreja fazem um trabalho excepcional lá em Timon. Verdade, o trabalho que o Nilson e o Marcos Igreja fazem em Timon, um trabalho que merece ser louvado, merece ser engrandecido, um trabalho que, apesar de ser, muitos taxam, uma pista que não oferece condições, mas daí do trabalho que está sendo feito aí, como você bem acompanha, Sidney, vários títulos nacionais, sul-americanos, até com essas escolinhas que estão aparecendo por lá, até em competições como a Ação Silvestrinha para as crianças de 8 a 10 anos, no final do ano, podem ser utilizados, podem ser inseridas na competição. E, consequentemente, o atletismo pode, não tenho nem dúvida disso, que vai gerar também, se der conscientização do pessoal da Universidade Estadual. Também para melhorar também a pista de atletismo, para que possa também ter uma pista ao mesmo suporte da Universidade Federal. Como também vai ter novas competições vindo. Competições como os Grand Prix, que acontecem em Belém, em Fortaleza, em Uberlândia, podem sim aparecer em Teresina. E é isso que o Nilson, numa entrevista anterior que fiz com o Nilson, o professor Nilson de Souza, ele deixou bem claro que com essa entrega da pista, que vai ser inaugurada agora em maio, vai ser aqui de aclimatização, né, para o atletismo. Já, né, para os Jogos Olímpicos. Aclimatação, melhor dizendo, para o atletismo dos Jogos Olímpicos. Claro, vão ter atletas de ponta aqui mesmo no Piauí, porque esse nosso calorzão ajuda, né, a pegar o clima do Brasil. É verdade, porque boa parte as provas vão acontecer, na teoria, no inverno, né, lá no Rio de Janeiro, mas no Piauí não tem essa história. Tem mesmo não. O imponderável sempre acontece no clima. Então, os atletas de outros países que vierem para cá treinar a aclimatação para os Jogos Olímpicos podem sim se adaptar e até mesmo ter uma vantagem a mais, que é conhecer o clima e já ir para as pistas, tanto do Célio de Barros como do Engenhão, lá no Rio de Janeiro, que são as provas do atletismo, e poderem ter bons resultados. Tá certo, então vamos desejar aqui boa sorte, parabéns a Maria da Paz pelo trabalho que vem desenvolvendo, com certeza ela vai chegar um dia lá porque é bem treinada e é uma garota que realmente se esforça durante os treinos. Saindo do atletismo para o futebol, a terceira rodada do Campeonato Piauiense teve rodada dupla no Estádio Albertão, teve Flamengo e Piauí, teve também Parnaíba e River e Parnaíba no Gigante da Redenção.
Flamengo e Piauí abriram a terceira rodada do Campeonato Piauiense. O Flamengo queria deixar a lanterna da competição, enquanto que o Piauí estava atrás da primeira vitória. Foi só a bola rolar para o Piauí pressionar a defesa rubro-negra. O Flamengo respondia com Jarbas e Joniel. Mas era o Piauí que tinha as melhores jogadas, mas a bola sempre parava nas mãos do goleiro preto. Mas foi na falha do zagueiro Rafael Negrão que o Flamengo marcou o gol da vitória. Depois do pênalti, Joniel bate, fazendo 1-0 para o Flamengo. Depois que sofreu o gol, o Piauí partiu para o ataque. Então foi a vez do goleiro preto do Flamengo brilhar, fazendo grandes defesas. Ele praticamente fechou, ou melhor dizendo, parou o ataque rubranil. O Flamengo ainda teve 2 bolas que explodiram na trave do goleiro David. E sem mais oportunidades, o placar mesmo foi de 1-0 para o Flamengo. Essa comemoração, eu acho que deve ser em virtude de uma noite triste que tivemos contra o Parnaíba, né? Nós deixamos a desejar. A cobrança, quando você está numa equipe vencedora, numa equipe grande como o Flamengo, ela é grande e tem que ser. Nós tivemos o apoio de todos, o trabalho foi bem feito, os atletas foram fundamentais nessa vitória, porque superaram um momento de humilhação, um momento de tristeza, para hoje dar uma volta por cima, mas sabemos que ainda faltam 2 jogos para a gente conseguir nosso objetivo, primeiro que é a classificação. No jogo principal, River e Parnaíba fizeram um verdadeiro clássico, e foi o Parnaíba que saiu na frente com Thiago Lima. Mas não demorou para o River reagir, e a reação veio depois da expulsão de Rogério e Fabinho, que aproveitou a bobeira do Parnaíba para deixar tudo igual, 1-1. O River queria mais e de pênalti, Esquerdinha faz 2-1 para o River. Atrás do placar, o Parnaíba substituía, mas não conseguia superar o time tricolor. Em jogo bem disputado, o placar final foi de 2-1 para o River. O placar foi de 2-1 para a equipe do River, que agora fica com 5 pontos na tabela de classificação. O técnico Paulo Rossi, do Parnaíba, dedicou essa derrota ao árbitro Leonardo Marques. Eu dedico essa vitória para o Leonardo, o árbitro que para mim, que veio predestinado. Todo mundo viu que ali não foi pênalti, foi uma jogada normal, pô. Mas se ele viu que foi pênalti, só ele que sabe. Olha, tá aí na bronca o técnico Paulo Rossi, da equipe do Parnaíba. J. Araújo, essa rodada dupla que deu um gás a mais para o Clássico Rivenho que acontece agora na próxima quarta-feira. Eu queria a tua opinião sobre essa rodada dupla. O Piauí exagerou em perder gols e o Flamengo, na primeira oportunidade que teve, aproveitou e fez com o Joniel, como sempre, tranquilo na cobrança de pênalti. Teve aquela história, aproveitou o momento certo para fazer o placar, o Flamengo mais disposto, mais ativo em alguns momentos, já tentando nos contra-ataques tentar sair para o jogo. O Piauí, em boa parte da partida, criou oportunidades, mas esbravejou, parou em um goleiro preto inspirado, fazendo boas defesas, e deu o pênalti do Joniel. O Rafael Negão infeliz na marcação. Perdeu o kick da bola. Perdeu o kick. E o Joniel, com tranquilidade, comando figurino, fez o gol que selou a vitória do Flamengo. A vitória que dá um gás a mais para o Flamengo, que até certo ponto é muito criticado, aquela questão toda de falta de planejamento. O extracampo, né? O extracampo, como a gente sempre vem falando. O Walter Maranhão começando os trabalhos, agora o Jorge assumindo. Teve até um clima chato durante a semana que passou, né? Exatamente, do Dias Pereira e o preparador de goleiros. Dias Pereira não é mais auxiliar técnico do clube, agora vai ficar o Alexandre e o Carlos Eduardo, preparador físico, os dois intercalando, auxiliando o Jorge Pinheiro. O Jorge, que segue no clube, vai agora ter uma partida, um clássico que precisa da vitória, o Flamengo, para ir a Campo Maior na última rodada, sabendo que enfrentar o Caiçara agora nesse Campeonato Piauiense, diferentemente dos últimos anos, quando se esperava que o Caiçara... Você já sabia que eram 3 pontos garantidos. 3,7, exatamente. Agora não. Você vai ter que suar para ganhar em Campo Maior. Você vai ter que fazer esforço extremo para você tirar ponto do Caiçara no José de Melo. Ô, Jota, agora o que é que acontece com o Piauí que não consegue finalizar? Cria muito, mas na hora do último passo para concluir a gol, não sei o que acontece também. Tem boas chances, criou contra o Flamengo, mas parou no preto. Cláudio foi embora, né? Cláudio foi embora, saída até certo ponto. Os bastidores do Piauí também, né? Também tenso, viu? As entrelinhas do Piauí também, isso, brincadeira, viu? O extracampo. Complicado, viu?
Tem que ter assistência dentro e fora de campo para o jogador, senão o jogador vai embora mesmo. Aí eu te pergunto, dentro do jogo do Flamengo, o Flamengo vai com vitória contra a equipe do River, e depois tivemos o clássico River e Parnaíba. O Parnaíba começou assustando, depois teve a bronca aí, como você ouviu, o Paulo Rossi falando da arbitragem. Já que tentou impor o ritmo o Parnaíba logo de cara, tentando, criando chances, o River também, mas o Parnaíba aproveitou. No primeiro momento, o Lecão fazendo o passe para o Thiago Lima, estreando na equipe. Thiago Lima fez um bom campeonato pernambucano pelo Pesqueira, fez o primeiro gol, e depois disso o River foi para a pressão, foi para o abafa. Teve alguns lances polêmicos também, um jogo muito acirrado, porque virou um clássico, né, Silvio? Verdade. Virou um clássico nos últimos anos. River e Parnaíba. Rogério expulso no primeiro tempo, Fred expulso no intervalo, muita confusão, a contusão do Eduardo de novo, Eduardo lesionado, o Fabinho assumindo a responsabilidade, marcando o gol tricolor. E no segundo tempo, o que se viu foi o River criando oportunidades. O esquerdinha e o River recebeu mais um reforço, o Rafinha, né? Rafinha, volta ao futebol piauiense. Disputou o campeonato pernambucano pelo Serra Talhada, vai disputar a Série D pelo time pernambucano, vem por empréstimo ao Galo Carijó. Eu espero, Sidney, que o Rafinha possa, pelo menos, voltar a repetir o que repetiu em 2013 pelo Flamengo, enquanto vinha jogando em alto nível. Isso era. Que ele possa ter um amadurecimento de 2013 para cá, a melhora da qualidade dele, que ele foi muito elogiado no campeonato pernambucano pelo Serra Talhada. Foi muito elogiado, levou o time da região do Sertão Pernambucano, a Série D do Brasileiro, um dos pilares da equipe que garantiu acesso à classificação do time do interior para a 4ª divisão brasileira. E agora vamos ver no River como o Flávio Araújo vai encaixar o Rafinha. Se ele vai encaixar com 3 zagueiros, com o Rafinha com liberdade, assim como o Totti, ou dependendo no 4-4-2, podendo colocar na variante mais defensivo também com a defesa tricolor. Enfim, o Flávio agora ganha mais opção para a lateral esquerda, e agora é esperar como é que o Flávio vai montar essa equipe para o compromisso do Clássico Riverino de quarta. Quarta-feira, viu? 8 horas da noite no estádio Albertão. O Esporte 10 vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais futebol piauiense para você. Tem 4 de julho, tem Caiçara e tem o Clássico Rivengo e também Copa do Brasil. Não saia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o Esporte 10. O assunto continua sendo o futebol piauiense 2015. A terceira rodada foi fechada com o clássico da região norte, Caiçara e 4 de julho. O surpreendente Caiçara se deu bem. Dá pra dizer assim, Jotinha? Se deu bem empatar dentro de casa contra o 4 de julho, porque também faltou finalização. Aliás, perdão, finalização não. O goleiro Jailson pegou tudo no jogo. É verdade, Jailson, um dos remanescentes do 4 de julho nos últimos anos, fazendo boas defesas na equipe de Piripiri. O gol saiu, só que a arbitragem anulou. Anulou. Teve um gol do Caiçara anulado, mas o Caiçara vai na regularidade dele. Tem o Parnaíba agora pela frente, fora de casa. Tem fora de casa o Parnaíba e joga contra o Flamengo em casa no José de Melo. Agora uma coisa é certa, time que quer se classificar vai ter que arrancar ponto em campo maior. É verdade, concordo com você. E o Caiçara empatou pelo placar de 0-0 com 4 de julho, fechando a terceira rodada. Vamos conferir. Caiçara e 4 de julho entraram em campo para fechar a terceira rodada do Campeonato Piauiense 2015. Em campo, o clássico da região norte. O time do Caiçara, mandante e dono de campo, dono da casa, partiu para cima da equipe do 4 de julho. Foram várias as oportunidades e também as oportunidades desperdiçadas. O 4 de julho se defendia. O Caiçara atacava pelo lado direito, pelo meio e pela esquerda. Mas não conseguia furar o bloqueio do goleiro Jailson, que pegava tudo. O 4 de julho tentava armar os contra-ataques, mas não conseguia passar do meio-campo. O placar final do primeiro tempo foi de 0-0. Então veio o segundo tempo e as duas equipes com a mesma formação do primeiro tempo e o mesmo futebol. O Caiçara sempre em cima da defesa colorada, mas não conseguia balançar as redes. Enfim, o time do Caiçara tentou, mas não conseguiu. Mais uma vez o goleiro Jailson aparecia bem fazendo boas defesas. E poucas vezes o 4 de julho chegava à meta do goleiro Tony. Quando chegava, eram com bolas fáceis.
uma jogada de ataque, o jogador Gazico se machucou, saiu de maca e saiu do estádio de ambulância para ter atendimento médico no hospital da cidade. Voltando a campo, o time do Caiçara não conseguia abrir o placar e nem mesmo a equipe do 4 de julho, terminando assim, tudo igual. Foram várias as oportunidades de gols criadas pela equipe do Caiçara, mas não conseguia passar pela barreira chamada Jailson, o goleiro do 4 de julho. Ele agradece o elenco e também fala desse empate em 0-0 fora de casa. Eu queria também parabenizar a galera aqui do 4 de julho, os jogadores jovens, projeto do 4 de julho que entraram dentro de campo e resolveram, né? A gente tivemos uma chance de fazer o gol no segundo tempo, infelizmente a gente não fez. Mas é isso aí, trabalhar aí essa semana forte para pegar o Piauí em casa para sair com os 3 pontos. Do lado do Caiçara, o técnico Paulo Isidoro avaliou sua equipe e o resultado de 0-0. A gente teve a proposta de jogo que foi treinada, fizemos, né, em vários momentos da partida, mas não conseguimos concluir naquilo que tem que ser feito, né? Os gols, mas a equipe se comportou bem, né? Mas a gente não pode deixar escapar resultados como esse dentro de casa, onde poderia nos dar liderança. Mas agora é descansar, né? E se preparar para o próximo jogo, que vai ser ainda mais difícil. Olha, tá aí o técnico Paulo Isidoro da equipe do Caiçara. Eu digo que fez o dever de casa, porque não conseguiu vencer, porque o goleiro Jailson também está pegando demais. Mas o Caiçara hoje é uma equipe surpreendente. É uma equipe que muitos taxavam, juntamente com o Flamengo e o 4 de julho, que seriam as equipes, o saco de pancadas do campeonato. Muitos achavam assim. Mas o Caiçara, o Paulo Isidoro fazendo trabalho com os garotos que estão lá, que vieram por indicação dele, do Ari também, alguns emprestados pelo Flamengo, caso do Ribeiro e do João Vitor, o Bruno Santos emprestado pelo River, e está surpreendendo a todos, Sidney. É um trabalho muito bem feito, trabalho que agrada, a troca de passes, o toque de bola da equipe Campo Maiorense, o Rinaldo passando a experiência necessária. O Caiçara tá jogando bonito dentro de campo. É, joga bonito, joga como time grande. Isso, só falta ter a felicidade de fazer o gol. Teve com o Ribeiro no empate contra o Piauí, mas ainda está tentando, ainda procura, que é o esquema ideal, o técnico Paulo Isidoro, para poder fazer com que o Rinaldo sozinho, como ele fez contra o Piauí, ele fez com que os 3 zagueiros chamassem a atenção dele, dando liberdade para o Juninho Cearense, dando liberdade para o Alain, para poder fazer o gol. Coisa que aconteceu. Jota, nesse jogo, eu tive a oportunidade de transmitir esse jogo e eu destaco como jogadores aí do Caiçara o Rinaldo, o Júnior Cearense, o goleiro que pega muito, apesar de foi pouco exigido, mas nós conhecemos a qualidade do Tony, e o Murrá me chamou a atenção. É um jogador que está preparado, tem muito vigor físico. Escuta o que eu estou lhe dizendo, o Murrá jogando no Itacoatiara, jogando no estádio Albertão, é um jogador a ser marcado de perto, porque ele tem velocidade e tem técnica. Ele tem tanta velocidade que o campo aí ficou pequeno para ele. Nas 2 oportunidades que ele pegou, ele dominou e saiu com bola e tudo, porque o campo ficou pequeno para ele. Resumindo a história, o técnico Paulo Isidoro tem uma equipe forte nas mãos. E uma equipe que sabe jogar, uma equipe que é comandada dentro de campo pelo Rinaldo e também pelo Júnior Cearense. 2 jogadores experientes, tanto o Rinaldo como o Júnior Cearense, que passam a tranquilidade desde o Tony até chegar ao meio de campo, para os jogadores terem mais, como a gente costuma dizer no futebol, Sidney, divirtam-se, façam o melhor de vocês, fiquem à vontade. Eu conversei com o Paulo Isidoro, depois do jogo, e ele fala que da sua equipe dentro de campo e também do que ele precisa para que a equipe possa chegar às semifinais e à final do Campeonato Piauiense. O campeonato está equilibrado, né? Falando mais da minha equipe, a gente sabe que a cada partida alguns jogadores estão melhorando individualmente, mas a gente tem que fazer ajustes para que a gente consiga fazer os gols, né? Que a gente vem tendo aí nessas 3 partidas, a gente vem criando oportunidades e o satisfatório que a gente fica é isso. Quando a equipe cria é porque está desenvolvendo bem o jogo, mas a gente precisa treinar ainda mais para colocar essa bola para dentro. O que o Caiçara vem fazendo dentro de campo está te surpreendendo, já que muitos apostavam que queria ser apenas um mero participante e hoje não é isso? É outra realidade? Não está me surpreendendo não, porque a forma que eles vêm trabalhando nesses 2 meses que estão aqui está me surpreendendo sim nos treinamentos, mas no jogo do que eles demonstraram
Eu não estou surpreso não, mas eu sei que ainda eles têm capacidade de melhorar e é isso que a gente vai exigir para que eles possam cada dia melhorar. Precisa de mais peças? Sim, sempre bom. O jogador que tiver no mercado disponível para nos ajudar será sempre bem-vindo para fortalecer nossa equipe. É um campeonato equilibrado? É bastante equilibrado, né? Você vê que está saindo muito empate, mas a gente tem que aproveitar melhor as chances criadas para que a gente consiga pontuar o maior número de pontos. Hoje qual seria a mensagem do técnico Paulo Isidoro para a torcida do Caiçara? Paciência, né? Parabenizar porque compareceu em massa, né? Infelizmente não saiu a vitória em que eles queriam, assim como nós, mas a gente conta com o apoio deles para que a gente seja mais forte aqui dentro de casa. Olha, precisa de reforços e ele está corretíssimo aí quando ele parabeniza a torcida do Caiçara por ter comparecido. A torcida foi, por isso que eu falei aqui que não foi um resultado negativo. Ele conquistou um empate diante de uma equipe forte que teve um goleiro brilhando numa tarde, que foi o goleiro Jailson. O Caiçara, meu amigo, é um time que está dando trabalho. E o Caiçara faz história por levar até mesmo o torcedor do Comercial. Isso, o maior rival. Alguns torcedores vão para secar, mas vão. Vão para secar, mas vão pro... Aliás, estavam juntos lá no Isso, estádio. Que geralmente... O que é bonito, né? Que geralmente o Comercial tem um espaço destinado a ele. No caso, para a torcida visitante. Mas estavam juntos lá em Campo Maior. Tava o clima amistoso, agradável. E o Paulo Isidoro falou muito bem isso. O Caiçara, o torcedor tem que ter paciência. Ele está tentando encaixar o time no momento certo, da forma certa, para o Campeonato Piauiense. Foi muito feliz, porque está muito equilibrado. Eu costumo dizer, ninguém se distanciou de ninguém, ou seja, está todo mundo ali na casa de um ponto, todo mundo ali pertinho do outro. É aquela história, quem perder, tá bobeira, perde a posição também. Perde posição, fica difícil na classificação, enfim. É um campeonato que, apesar do número reduzido de clubes, que a gente costuma dizer 6, mas dá a sensação de que cada ponto perdido vai fazer falta. Agora o que chama a atenção, Jota, porque dentro do Campeonato Piauiense, muitos esperavam que River e Piauí se destacassem, fossem embora. Já estivessem hoje com 9 pontos na tabela de classificação. E isso não está acontecendo. As equipes estão equilibradas. O River é o líder com 4 pontos. O segundo é o Parnaíba com 4. O terceiro é o Flamengo também com 4 pontos. O quarto colocado é o Caiçara com 3 pontos. Se terminasse hoje, River e Caiçara, Parnaíba e Flamengo fariam as semifinais, correto? Exatamente. Sendo que o 4 de julho está na 5ª posição com 3 pontos e o Piauí Esporte Clube está na lanterna, na 6ª posição com 2 pontos. Mas se o Piauí vencer, o 4 de julho já passa a 5 pontos. Aí já embola tudo de novo. Depende todos dos resultados que irão acontecer. Então, sobre o campeonato equilibrado, o campeonato com 6 equipes, eu conversei com o diretor de futebol da federação, Robert Brau Carcará. Ele faz a sua análise sobre a temporada até essa 3ª rodada. Não está para nós também a expectativa e causando assim uma certa surpresa é que todos os clubes estão ali, um com 5, 4, 3, 2, está todo mundo aí com possibilidade de classificação. Nós não podemos hoje afirmar quem seriam os 4, né? Então todos têm chance de classificação. Então, para nós a surpresa é essa parelha, como se diz, né? Todos eles aí, tudo juntinho aí. Renda, dentro do esperado, o senhor espera que melhore ainda mais a renda dentro do Campeonato Piauiense nessas 3 rodadas que já aconteceram? Não, o nosso público, ele subiu um pouquinho com relação ao ano passado, né? Mas a gente acredita que agora que estamos na 3ª rodada, agora vai até a 4ª, a gente acredita que agora, a partir da 4ª, que vai dar uma subida mais, porque está chegando mais próximo para a semifinal e o torcedor desperta mais, acorda mais para ver se seu time chega à semifinal. Estádio Lindolfo Monteiro, presidente, faz falta? Claro, o estádio Lindolfo Monteiro faz muita falta, até mesmo porque a gente está fazendo agora umas rodadas duplas, mas no Albertão, se essas rodadas duplas fossem no Lindolfo Monteiro, com certeza o retorno seria maior. Tem um detalhe que chama atenção para esta 4ª rodada, que acontece dia 8 do mês de abril. Tem Rivengo, o maior clássico do nosso futebol, tem Flamengo e River no estádio Albertão, tem Parnaíba e Caiçara, tem 4 de julho e Piauí. Chegou a hora, presidente, do grande Rivengo, o River é o líder, o Flamengo bem atrás. Vai ser um jogo bem competitivo e, claro, desta vez o torcedor não pode ficar em casa. Quarta-feira, dia 8, endereço certo, estádio Albertão. Na verdade, como eu falei, essa 4ª rodada ela vai despertar um interesse maior, até por a questão de que, por exemplo, em Parnaíba vai jogar o Parnaíba, vai receber o Caiçara, todos os dois brigando, lógico, lá tem que ganhar para
Parnaíba ganhar para subir, o Caiçara tem que ganhar para chegar lá entre os primeiros. Lá em Piripiri, o Piauí contra o 4 de julho, também o Piauí lá, último colocado, pertinho do 4 de julho, mas todos dois brigando também pela chance. E aqui em Teresina, o Rivengo. Claro que esse aqui dispensa comentário, né? A gente espera que o Albertão receba um grande público, né? Iremos sortear aí 2 motos, né? Aproveitando a oportunidade aqui, 2 motos. E Rivengo já diz tudo, né? Todos os 2 clubes venceram a última rodada, então a gente espera um grande público e uma grande partida na quarta-feira no estádio Albertão. Pelo que o Brau falou aí, tá dentro? Tá, como ele disse que é um campeonato equilibrado, mas é um campeonato que ele espera ainda mais do campeonato piauiense? Concordo com o Brau em alguns aspectos, Sidney. Pelo fato de que tá equilibrado, tá. Poderia até, como você bem frisou, o River e o Piauí poderiam disparar, poderiam. Mas o equilíbrio é latente na tábua de classificação, por ninguém se desgarrar. Agora, até certo ponto, me preocupa um pouco, Sidney, a ausência do Lindolfo Monteiro. É preocupante a situação do LM, a Semel até faz ouvido de mercador, é bom que você entenda isso. Ninguém dá nada, ninguém diz nada o que está acontecendo, o que vai acontecer, se realmente vai ter reformas ou não lá no Lindolfinho. O certo é que hoje o Albertão é o nosso único palco aqui na capital piauiense e com o público que nós temos, infelizmente, que é pequeno no campeonato piauiense, ele se torna um verdadeiro gigante da redenção. E isso, como disse o Jotinha, é de se preocupar mesmo. É de se preocupar porque, tudo bem, muitos reclamam da questão do terminal rural, né, ser instalado lá no estádio Lindolfo Monteiro. Mas nos finais de semana ele poderia ser útil. Ele traria o torcedor da zona rural. É só colocar um pouco ao posicionamento das linhas de ônibus para a Avenida Maranhão, para as ruas posteriores ao Lindolfo Monteiro, mas poderia ser útil sim o terminal rural. Mas no restante do que se refere à estrutura do estádio, à condição com que a imprensa tem dificuldade para colocar os seus veículos, de certo ponto faz falta sim o estádio municipal Lindolfo Monteiro, já que o Albertão é um estádio bonito, enorme, mas não tem aquela, mais para o Campeonato Piauiense, alguns jogos que poderiam ser feitos no Lindolfinho, indo para o Albertão, ao meu ver, perde um pouco da estética, como por exemplo, jogos do Caiçara, River e Piauí, por isso o Lindolfo Monteiro, pela qualidade, pelo poder do jogo, de qualidade do jogo, mas pela falta dele teve que ir para o Albertão, 2 rodadas duplas, uma na segunda-feira e uma no sábado. Então agora resta a Semel ter um pouquinho mais de conscientização de como vai entregar o Lindolfo Monteiro, se vai entregar também, porque é uma preocupação enorme. Eu sou até franco, pelo que eu observo, pelo que eu estou vendo ali no estádio Lindolfo Monteiro, amanhã mesmo eu quero fazer um material lá, eu acho que a situação para 2015, eu acho que o Lindolfinho não vai ser liberado. Nós tivemos a oportunidade de conversar aqui com o secretário Galba Coelho e ele disse que depende de muitas coisas para o Lindolfo Monteiro ser liberado. E, consequentemente, o público da Zona Norte é penalizado. A região centro-norte da capital é penalizado, porque não tem jogos no Alçapão da João Cabral. Isso, é verdade. E tem que se deslocar para o Alçapão da Valdir Araújo, lá no bairro da Redenção, com o Albertão. Então, mais do que nunca, agora o torcedor não tem desculpa para ficar em casa. Quarta-feira, você que está vendo a gente aqui nesse domingo de Páscoa, seu lugar é no Albertão. Você, torcedor do River, torcedor do Flamengo, independentemente da questão extracampo... Esquecer o extracampo. Esquecer. Pelo menos é clássico, mas que vá para o estádio, o torcedor do Flamengo, que vai incentivar. O time fez um bom jogo contra o Piauí. Agora o torcedor também precisa ter até certo ponto a consciência de que é um jogo decisivo, sim. Verdade. É um jogo decisivo porque, caso de vitória de uma das 2 equipes, praticamente complica a situação do outro. E um empate, dependendo do que acontecer em Piripiri e o que acontecer em Parnaíba, os 2 vão entrar desesperados na última rodada. É verdade, bem lembrado, até mesmo porque o Flamengo vencendo vai assumir a liderança do Campeonato Piauiense, porque rouba do River a liderança e o River querendo se isolar. Então, meu amigo, não fique em casa não quarta-feira, vá direto para o estádio Albertão. A gente sabe da preocupação também do transporte público, questão do período chuvoso, mas tem sorteio de brindes, é um atrativo a mais para o torcedor. Tem moto na quarta-feira sendo sorteada. 2 motos. 2 motos, o torcedor vai sair motorizado do Albertão na próxima quarta-feira. Beleza, olha, o Sport 10 vai para um rápido intervalo. Próximo bloco tem mais Campeonato Piauiense e tudo sobre a Copa do Brasil. Não sai daí, eu volto já já.
Estamos de volta com o Esporte 10 e o assunto continua sendo futebol piauiense. A quarta rodada do Campeonato Piauiense vai reunir grandes jogos. Aqui em Teresina, como dissemos no bloco anterior, tem o clássico Rivego, River e Flamengo. Na verdade, não é nem River e Flamengo, é Flamengo e River. Mas a gente acostuma falar, né? O mando de campo é do Flamengo. Flamengo e River na próxima quarta-feira, 8 horas da noite, no Estádio Albertão. Em Piripiri, a bola vai rolar para 4 de julho, Piauí Esporte Clube, Piauizão Vibrante, querendo encontrar o caminho da vitória no ano de 2015. E lá no litoral também tem clássico, tem Parnaíba e Caiçara. Paulo Isidoro de um lado, Paulo Rossi do outro. E por falar em clássico, um clássico também chama a atenção para 4 de julho e Piauí Esporte Clube. O 4 de julho também quer encontrar o caminho do gol e da vitória. Já são 3 empates sem gols e hoje o time treina finalizações. O centroavante Pedra Preta vai falar pra gente dessa dificuldade do 4 de julho encontrar o caminho do gol. Pedra, qual é a maior dificuldade que o 4 de julho está encontrando? É um time mais defesa e menos ataque ou a bola realmente não está entrando de verdade? Eu acho que é mais a defesa, né? Essa equipe está muito boa em termos de defesa, né? Mas estamos trabalhando na finalização, aí com certeza na quarta-feira contra o Piauí nós vamos encontrar o caminho do gol. O treinador Cláudio Leite continua recebendo reforços e acredita que contra o Piauí nesta quarta-feira conseguirá a primeira vitória jogando em casa, mais uma vez com o apoio da torcida. Nós estamos buscando isso daí, né? Porque nosso time até constrói bastante, mas na hora da última bola nós não estamos conseguindo finalizar, né? Por isso que o trabalho da semana vai ser inteiramente nesses fundamentos aí. Tá, você recebeu um reforço, um atacante que veio do Maranhão, ele já jogou no jogo passado. Como é que você analisa esse reforço que jogou no jogo passado em Campo Maior contra o Caiçara? O Tenilson foi bem no jogo, é um jogador de muita velocidade, né? Pelos lados, teve a oportunidade de fazer os gols, né? E veio para somar e já deu uma melhorada. Com relação a mais reforços, o time já recebeu mais reforços para continuar aí no campeonato? Chegou mais 2 hoje, né? E já vamos regularizar a situação deles para no jogo contra o Piauí já tá em condição de jogo. Olha, tá aí o técnico Cláudio Leite. Agradecer aqui ao Valdo Silva pelo bate-papo que teve aí, trazendo as notícias do 4 de julho. 4 de julho que tem o Pedra Preta, que é um bom nome para o cara narrar. Né? É um trava-língua. É verdade, é um trava-língua, Pedra Preta daqui do 4 de julho, mas tem o incansável Pretinho também, que realmente continua jogando bolão. Agora, o 4 de julho tem que fazer um futebol diferente do que fez lá em Campo Maior contra a equipe do Caiçara. Deu para contar às vezes, 2 vezes a equipe chegou. Foi bem mais defensivo. Foi bem mais defensivo lá em Campo Maior, diferentemente dos jogos contra o River e Flamengo lá em Piripiri, onde ia para o ataque, tentava o gol. E agora o Cláudio Leite vai ter que sair para o jogo em Piripiri. Isso aí não tenho nem dúvida disso. Vai ter que sair para o jogo porque sabe que mais um empate, a situação fica difícil para a tábua de classificação, porque pelos critérios de desempate, 4 pontos com 4 empates, dificilmente entra para a semifinal, mas se tratando de campeonato piauiense, tudo é possível. Isso. Né? Tudo é possível devido ao equilíbrio que está tendo a competição, mas o 4 de julho, mais do que nunca, é preciso o Cláudio Leite mexer com os brios do ataque, porque está devendo. Olha, tá devendo sim, o Pedra Preta sabe fazer gols, o Pretinho também, enfim, a galera e tem um grande goleiro. O Campeonato Piauiense hoje está bem, vamos lá. Nós temos o Nailson, que é um grande goleiro no River. David pelo Piauí, apesar da fatalidade. Não, mas é um goleirão. Tem crédito. Tem crédito. Preto no Flamengo. Isso. Alisson no Parnaíba. E o Parnaíba, eu vou tem até dois, além. Alisson e Ribamar. Alisson e Ribamar. Tony no Caiçara e o Jailson no 4 de julho. Isso. E ainda vou mais além. Temos Robson e Dalton. É verdade. Ainda tem o Lese, o Bismarck no Flamengo. De goleiros o Campeonato Piauiense está muito bem. Verdade. É por isso que os gols não apareceram. A média tá baixa, 1,1. Salvo engano, são 8 gols, né? 3 rodadas, 10 gols, olha só. Brincadeira, olha. E por falar em gols, hoje é domingo de Páscoa, mas o Coelhinho da Páscoa, vamos dizer assim, apareceu para o Piauí, foi no meio de semana pela Copa do Brasil, jogando em casa contra o Salgueiro. O Piauí foi eliminado depois de tomar aquele chocolate. 5-1 foi o placar. Piauí e Salgueiro entraram em campo pela Copa do Brasil. O estádio estava vazio, apenas um torcedor arriscava, mesmo com a forte chuva que caía no estádio. Mas foi só o jogo começar para o Piauí abrir o placar com Niel.
O Salgueiro respondia nos contra-ataques, mas foi num chute de longa distância e com a falha do goleiro David que Paulinho Mossoró deixou tudo igual. Outro chute de fora da área, agora foi a vez de Canu bater de fora e fazer 2-1. E só dava o Salgueiro, mais uma vez um chute de fora. Rodolfo Potiguar faz o terceiro para a equipe do Salgueiro. E cabia mais, no final do primeiro tempo, Valdeir faz 4-1 para o Salgueiro. Sem condições nenhuma de reação, o Piauí ainda teve Alain expulso. E com um jogador a menos, o Salgueiro não perdoou. E o quinto gol veio através de Canu. Ele bate cruzado e faz o quinto gol e comemora em grande estilo. Agora foi a vez de Binha ser expulso e o Piauí fica em campo com apenas 9 jogadores. 5-1 foi o placar final aqui dentro do estádio Albertão. Com esse placar, o Piauí deu adeus à Copa do Brasil. Foi desclassificado logo no primeiro jogo, quando a equipe do Salgueiro passou por cima e atropelou a equipe do Piauí. Quem poderia dar as explicações poderiam ser os jogadores da equipe do Piauí Esporte Clube. O lateral esquerdo, Rian, nem ele mesmo sabe explicar o que aconteceu com o time rubranil. Não tem explicação. A gente sabia que tomasse 2 gols de diferença, não tinha um jogo de volta. A gente começou bem, fizemos o gol, mas infelizmente, na infelicidade do nosso goleiro ali, a gente tomou um gol e abateu um pouco o grupo. Acho que a gente não pode se acomodar só com isso, a gente tem que querer mais e tem que botar na cabeça que futebol é passageiro. A gente agora tem que levantar a cabeça e trabalhar, temos uma semana de trabalho para que a gente venha fazer uma boa partida no estadual. Agora resta apenas o estadual para a equipe do Piauí Esporte Clube. J. Araújo, muita chuva, muitos gols, um chocolate inesperado contra a equipe do Salgueiro. Só no ano de 2015 foram 2 amistosos com placares iguais, 0-0. Dessa vez o Salgueiro deslanchou, eliminou o Piauí dentro de campo. Um jogo a ser esquecido ou um jogo a ser observado e dado como exemplo para o Piauí Esporte Clube? Que sirva de lição para algumas coisas que não podem acontecer, principalmente em eventos anteriores, pelo fato do exemplo do jogo de São Luís, da Copa do Nordeste, quando aquela confusão toda aconteceu. O time teve 5 jogadores punidos pelo Superior Tribunal de Justiça Esportiva, sendo destes a equipe defensiva, Rafael Negão, Bruno Hernandes e Eduardo Júnior. Fizeram falta. Fizeram. Nada o próprio Lucas. O próprio Lucas no banco poderia até no lugar do David, caso o psicológico não que estava afetado, não adiantou. E o Natan, a certo ponto, até tolerável, tinha um Rian estreando. Mas nada contra, a gente não pode crucificar o Moroni, porque as peças de reposição que ele tinha eram poucas. Ele só de o quê? Sadam e Rafinha para a defesa, ele ainda teve que enxertar o Marcos Gasolina, o Alex como terceiro zagueiro. E também a aposta que ele fez com o Niel. Sacrificando o Jorginho, entrando apenas no segundo tempo. O Niel, que estava quase 2 anos sem jogar, foi uma aposta arriscada. No primeiro momento até deu certo, porque o Niel fez o gol, mas depois disso, boa parte dos gols do Salgueiro saíram pela direita. Verdade. Então, consequentemente, o Piauí pagou o preço. Perdeu a classificação, perdeu a grande chance de ter dinheiro em caixa para montar o time para o restante da temporada. Que enfrentar o Flamengo é certeza de renda na certa. E agora essa renda vai para Recife, para Pernambuco. Para Salgueiro. E a diretoria do Salgueiro já trabalha o jogo como o jogo do ano. Não, e o que mais chama a atenção, o time do Salgueiro já trabalhava o jogo antes da partida contra o Piauí. Já dava como certa vitória. Incrível, né? Até a gente conversava depois do jogo com as rádios de Salgueiro que vieram, a Talismã e a Salgueiro FM, o pessoal todo, um fato curioso em Salgueiro. Carreatas no Cornélio, no redor do estádio, mas não era da torcida do Salgueiro, não. Era da torcida do Flamengo da cidade. Porque vai ter a grande chance de ver o Salgueiro no Cornélio de Barros. Até a diretoria salgueirense já trabalha com o dinheiro que vai ser colocado, vai ser arrecadado da Copa do Brasil com o Flamengo no interior pernambucano, com a ampliação do estádio. Estádio que recebe hoje 15 a 6 mil, com o dinheiro do Flamengo jogando na Copa do Brasil, eles querem aumentar para 20, 25 mil. Para tirar principalmente da decisão
da capital pernambucana, de jogar esses finais lá, poder dar a chance do Salgueiro jogar em casa, como o Central vai fazer também jogar em Caruaru. Então, fica a lição para que erros como esses não possam acontecer e que, principalmente, Sidney, o extracampo não possa afetar dentro de campo. Olha, é verdade, por falar em extracampo, no Piauí Esporte Clube, o extracampo está atrapalhando dentro de campo. O que aconteceu com o jogador Cláudio não foi legal. Eu vou ver se converso amanhã com o presidente do Piauí Esporte Clube, Jacob Júnior, para realmente ele explicar o que aconteceu para que o Cláudio deixasse o time do Piauí Esporte Clube de uma forma inesperada. Eu fiquei sabendo que houve uma confusão com a mulher do atacante, que estava hospedado em um hotel aqui da cidade, teve que sair por falta de pagamento, enfim. O empresário do jogador preferiu tirar o jogador e já colocar em um outro clube do futebol brasileiro. Se isso realmente aconteceu, não é legal, pisou na bola a diretoria do Piauí, mas amanhã eu converso com o presidente. É uma perda porque era o artilheiro da temporada. O artilheiro da temporada, o cara chegou a fazer. E estava com uma média de gols por partida. 3 gols, uma média muito boa. Dos gols marcados pelo Piauí, 3 foram marcados por ele. E jogador. Você vê dentro de campo, o Piauí foi longe de ser o Piauí que nós conhecemos dentro da Copa do Nordeste. Então, um clima estranho, Jacob Júnior vai ter que nos explicar, porque o torcedor piauiense quer saber se realmente isso está acontecendo. O vibrante, como era chamado por muitos, virou brigante. Brigante, é verdade. Porque nos últimos jogos, você tomar 8 cartões vermelhos, como o Piauí tomou 5 contra o Moto lá em São Luís, tomou 1 contra o Caiçara no Campeonato Piauiense, e tomou mais 2 na Copa do Brasil, ou seja, 8 cartões vermelhos nos últimos 4 jogos é algo que precisa ser corrigido disciplinarmente pelo Moroni. É brincadeira o negócio desse aí, viu? Olha, o River Atlético Clube entrou em campo também pela Copa do Brasil. Teve como adversário a equipe do Fortaleza. O Galo Carijó, campeão piauiense, perdeu por 1-0, agora vai para o tudo ou nada no próximo dia 16 em Fortaleza para encarar a mesma equipe do Fortaleza. E eu aposto, mas eu acredito sim que o time do River vai eliminar o Fortaleza lá dentro. Não vi o Fortaleza tão forte assim não. Vamos ver o jogo aí, vamos conferir outra vez o jogo entre River e Fortaleza pela Copa do Brasil. River e Fortaleza voltam a se encontrar, só que desta vez pela Copa do Brasil, sendo que as outras duas foram pela Copa do Nordeste. Pelo Nordestão, um empate e uma vitória do lado cearense. Mas jogando em casa, o River queria mudar essa história e partiu para cima do Fortaleza em busca do gol. Conseguir finalizar as jogadas em gols, foi o Fortaleza que saiu na frente com Cássio, aproveitando uma cobrança de falta, fazendo 1-0 Fortaleza. O River ainda teve um gol anulado. E o tricolor não desistia, queria chegar ao gol de empate. E o empate não saiu. O time tricolor sai de campo diante da sua torcida com a derrota. Agora vai a Fortaleza jogar no próximo dia 16, tendo que vencer a equipe do Fortaleza pelo placar de 2-0. Se o Galo quer sonhar ainda com a classificação dentro da Copa do Brasil. Tá aí o time do Galo, jogou, perdeu para o Fortaleza, faz o Rivengo e depois se prepara para jogo contra a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil. Olha, deixa eu mandar aqui um abraço para o Nenê da Macaúba, o grande Tonina, está sempre acompanhando aqui o Esporte 10 na TV. O Assis, o seu Assis, né, lá do Rio Fonteira, o grande Assis, ligado também, o Edmar Pedreira aqui da Macaúba. E um abraço especial ao Arnaldo Ribeiro, tá em sua fazenda lá em Campo Maior, ligado aqui no Esporte 10. Se não, estou deitado na rede aqui, daqui a pouco vou pescar. Aliás, o Arnaldo tem que estar um dia aqui no Esporte 10, que narrador esportivo lá em Campo Maior, já foi narrador, pouca gente sabe, o Arnaldo foi narrador esportivo em Campo Maior. Poderia falar um pouco também da experiência dele narrando futebol e também da situação do futebol de Campo Maior. O Caiçara fazendo boa campanha e o comercial... Mas eu tenho um tema legal aqui para o Arnaldo, vou convidar ele aqui. Atenção, Arnaldo, estou lhe convidando aqui, tem um tema bem bacana, porque como você faz um programa policial e dá para se observar que... Quando acontecem as cenas graves, são com garotos de até 19 anos. E muitos não passam dos 25 anos. Então vamos debater a prioridade do esporte, né, para que essa juventude possa entrar realmente, voltar aos trilhos, né? Com certeza, com certeza, ideia boa. Então um abraço ao Arnaldo, disse que daqui a pouquinho vai pescar. Grande Arnaldo. Vai pescar, um abraço ao Arnaldo Ribeiro, vai pescar daqui a pouquinho, vai estar vendo a gente, agradecer ao Arnaldo pelo carinho com a audiência nossa aqui no Esporte 10. Matando a pau, viu? Verdade. Time grande, River e Fortaleza.
Olha, eu nunca vi um Fortaleza tão passivo como eu vi quarta-feira. Eu nunca vi como o Flávio frisou na entrevista coletiva, foi o melhor jogo dele no comando técnico do River, o volume de jogo, a qualidade na saída de bola, só faltou o principal, que é o gol. O River criou oportunidades, parou no Deola em algumas delas, parou no ataque não concluindo direito, e o Fortaleza aproveitou a chance. O Cássio no cruzamento do Correa, cobrando falta, o Cássio com a felicidade acabou escorando, fazendo o gol. Agora é dia 16, o River tem ainda 2 jogos pelo Campeonato Piauiense. Tem o jogo com o clássico, o Rivengo, e tem o jogo contra o Piauí. 2 clássicos para poder focar aí sim definitivo no Fortaleza. Fortaleza que tem a semifinal só do Cearense para enfrentar o Icasa, 2 jogos para decidir o seu futuro no primeiro semestre, porque assim como o River, os dois ainda não tem vaga garantida na Copa do Nordeste do ano que vem. Então vão ter que vencer a semifinal, o River vencer os 2 jogos e o Fortaleza vencer a semifinal contra o Icasa. Ou seja, nada ainda está definido nesse confronto. Jotinha, gostaria de agradecer a sua participação no Esporte 10 de hoje, domingo de Páscoa, você deixou a família um pouquinho de lado, veio aqui falar do esporte piauiense. E claro, vamos marcar aí para a próxima quarta-feira, torcer que tem um grande clássico, um bom público entre River e Flamengo e os demais jogos no interior. Com certeza, Sidney, que o torcedor faça a sua parte, compareça no estádio Albertão, vá prestigiar o maior clássico do nosso futebol. E sobre o domingo de Páscoa, não é só o domingo de Páscoa que Cristo renasce. Cristo renasce todos os dias nas nossas vidas. A cada amanhecer, Deus renasce um novo dia e, consequentemente, Deus renascendo uma proteção para todos nós. Beijo para Cristiane no parque aí. Beijo, amor. Te amo. Beleza, então, deixa eu mandar um abraço aqui ao Gustavo, capitão de Campos, e um abraço super especial também. Eu vou agradecer aqui ao nosso querido Marcos Ramos, o Marcos Careca, que trabalhou durante a edição do Esporte 10, tirando as férias do Paulo Silva, e o Esporte 10 de hoje, de domingo.